John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, Lincolnshire, na Inglaterra, em uma família religiosa e dedicada. Ele estudou na Universidade de Christ, em Oxford, onde se formou em 1724. Após se formar, Wesley foi ordenado como sacerdote anglicano e nomeado como assistente de um colégio em Geórgia, nos Estados Unidos. Em 1738, Wesley teve uma experiência espiritual transformadora que o levou a dedicar sua vida à pregação do Evangelho. Ele começou a viajar extensivamente na Inglaterra e na América pregando um cristianismo centrado na conversão pessoal e no arrependimento. Ele acreditava fortemente na importância da fé viva e do amor ao próximo, e essas crenças estavam presentes em todos os seus sermões escritos. John Wesley foi um importante líder religioso e um dos fundadores do movimento metodista. Wesley escreveu muitos sermões e livros, incluindo uma coleção de hinos para as pessoas chamadas metodistas, que ajudou a definir o movimento. Além disso, ele era conhecido por sua abordagem compassiva e prática do cristianismo, que o levou a se envolver ativamente na luta pela justiça social e reforma. Ele acreditava que o amor a Deus não pode ser separado do amor ao próximo. E essa crença esteve presente em todas as suas ações. Uma curiosidade sobre John Wesley é que ele viajou mais de 250 mil milhas, cerca de mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregando sua mensagem. E é estimado que tenha pregado mais de 40 mil sermões ao longo de sua vida. Além disso, ele foi um dos primeiros líderes religiosos a pregar regularmente para mulheres e pessoas de classes sociais mais baixas, o que foi revolucionário para a época. Em resumo, John Wesley foi uma figura importante na história religiosa, cujas crenças e ações continuam a inspirar e influenciar pessoas ao redor do mundo. Sua frase mais impactante e memorável é: "E não é o conhecimento de si mesmo que é o objetivo da vida, mas o amor a Deus e ao próximo." Ouça agora a história completa desse grande ícone do cristianismo relatada no livro Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. Já deixe seu like e considere se inscrever no canal para nos motivar a trazer mais conteúdos como esse. O céu à meia-noite era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas, que devoravam corajosamente a casa do pastor Samuel Wesley. Na rua ouviram seus gritos: "Fogo! Fogo!" Contudo, a família do pastor continuava a dormir tranquilamente até que os escombros ardentes caíram sobre a cama de uma filha Rie. A menina acordou sobressaltada e correu para o quarto do pai. Sem poder salvar coisa alguma das chamas, a família foi obrigada a sair casa fora vestindo apenas as roupas de dormir numa temperatura gélida. Ama, ao ser despertada pelo alarme, arrebatou a criança menor Carlos do berço, chamou os outros meninos insistindo que a seguissem e desceu a escada. John, porém, que então contava 5 anos e meio, ficou dormindo. 3 vezes a mãe, Susanna Wesley, que se achava doente, tentou subir a escada 2 vezes. O pai tentou em vão passar pelo meio das chamas correndo, sentindo perigo, ajuntou a família no jardim onde todos caíram de joelhos e suplicaram em favor da criança presa pelo fogo. Enquanto a família orava, John Wesley acordou e, depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela onde um vizinho o viu. O vizinho chamou outras pessoas e juntos pensaram em um plano de um deles subir nos ombros um do outro até alcançarem a criança. Dessa maneira, John foi salvo da casa em chamas apenas instantes antes de o teto cair. Com grande temor, o menino foi levado pelos homens corajosos que o salvaram para os braços do pai. Ao receber o filho, Samuel, o pai se ajoelha e agradece a Deus que segurou a casa até que todos os seus filhos a deixassem. 15 minutos depois, a casa, livros, não existem mais. Anos mais tarde, em certa publicação, apareceu o retrato de John Wesley e embaixo a representação de uma casa ardendo com as palavras: "Não é este o tição tirado do fogo?" E Zacarias capítulo 3 versículo 2 dos escritos de Wesley:
foi encontrada uma referência interessante acerca desse histórico sinistro em 9 de fevereiro de 1750 antes um culto de vigília cerca das 11 horas da noite. Lembrei-me de que era esse o dia e a hora. Havia 40 anos em que me tiraram das chamas, aproveitei-me do ensejo para relatar a maravilhosa providência, os louvores e as ações de graças subiram às alturas e grande foi o regozijo perante o Senhor. Tanto o povo como John Wesley já sabiam naquele tempo porque o Senhor o livrou do incêndio. A verdade é que, não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado na Inglaterra, sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de John e Carlos Wesley. Isso não somente por causa da instrução que dedicou aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. A mãe Susana era filha de um pregador, esforçada na obra de Deus e casou-se com o eminente ministro Samuel Wesley. Durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe passando uma hora de madrugada e outra à noite orando e meditando sobre as Escrituras. Se dedicava à oração e louvava a Deus todos os dias. Acerca do casal Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke escreveu: "Nunca li nem ouvi falar de uma família que, desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria, a qual a raça humana deva tanto como a família de Susana Wesley." Susana não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar da casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wesley. Susana marcava o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deviam aprender o alfabeto e todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos e aprendia o alfabeto, começava o estudo da leitura iniciando com o primeiro versículo da Bíblia. Os meninos, com o pai Samuel, aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Eram instruídos a dar graças pelo alimento por meio de exemplos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos conforme cada desejo em particular. Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Na lista, aparecem os nomes de John para a quarta-feira e o de Carlos para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um tornou-se precioso e memorável. É comovente ler o que John Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe: "Em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora também, na intercessão para que eu renuncie inteiramente ao mundo, terá bom êxito. Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era então para formar o meu caráter." Depois do espetacular livramento de John do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susana escreveu essas palavras nas suas meditações particulares: "Procurarei transmitir fielmente ao coração os princípios da tua lei e virtude, Senhor. A minha graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente abençoou os meus esforços com grande êxito." Ela era tão fiel em cumprir sua resolução que John foi admitido a participar da ceia do Senhor com a idade de 8 anos. Nunca faltou o culto da programação no lar de Samuel Wesley, fosse qual fosse a ocupação dos membros da família ou dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido, Susana, com o coração aceso pelo fogo dos céus, dirigia os cultos. Conta-se que certa vez, quando ele prolongou a ausência mais do que de costume, 30 a 40 pessoas assistiram aos cultos no lar dos Wesley e a fome pela palavra de Deus aumentou a ponto de a casa ficar repleta de vizinhos. Pela influência do Duque de Buckingham, conseguiu um lugar para John na Chatham House em Londres. Assim o menino, antes completar 11 anos, deixou a atmosfera de oração ardente para enfrentar a vida de uma escola pública. Contudo, não cedeu ao ambiente que estava rodeado.
Conservava também as suas forças físicas obedecendo fielmente ao conselho de seu pai que corresse 3 vezes de madrugada ao redor do grande jardim da Chatham House e tomou como regra da sua vida dali em diante manter o vigor do corpo aos 80 anos. Apesar de seu físico franzino, considerava coisa insignificante andar a pé 1,5 léguas para pregar. Conta-se um exemplo da influência que John exercia sobre seus colegas da Chatham House. Certo dia, o porteiro sentiu falta dos meninos no terraço no recreio e foi achada-los em uma das salas ao redor de John que contava-lhes histórias instrutivas as quais atraíam-lhes mais do que o recreio. Acerca desse tempo, John Wesley escreveu: "Eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado embora não fossem escandalosos aos olhos do mundo, contudo continuei a ler as Escrituras de manhã e à noite. Baseava a minha salvação sobre os seguintes pontos. Primeiro, não me considerava tão perverso como o próximo e segundo, conservava a inclinação de ser religioso. Terceiro, lia a Bíblia, assistia aos cultos e fazia oração. Depois de estudar 6 anos na Chatham House, Wesley cursou em Oxford tornando-se proficiente no latim, grego, hebraico e francês. Mas seu interesse principal não era o intelecto. Sobre esse assunto ele escreveu: "Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. Guardei-me de todo pecado de palavras e atos, exercendo boas." John se esforçava para levantar-se diariamente às 4 horas. Por meio de anotações que registravam, em suas atividades cotidianas conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar um só momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Certo dia, quando ainda jovem, assistiu a um enterro em companhia de um moço e conseguiu levá-lo a Cristo ganhando assim a primeira alma para seu Salvador. Alguns meses depois, com a idade de 24 anos e depois de um período de oração, foi separado para o diaconato. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se a um pequeno grupo de estudantes para orar e estudar as Escrituras diariamente. Às quartas e sextas-feiras visitar os doentes encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites cada um passava 1 hora orando sozinho. Durante as orações, paravam de vez em quando para observar se clamavam com o devido fervor e sempre oravam ao entrar e ao sair dos cultos na igreja. Mais tarde, 3 dos membros desse grupo tornaram-se famosos entre os crentes. Primeiro John Wesley, que talvez tenha feito mais que qualquer outro para aprofundar a vida espiritual não somente na época mas também em nossos dias. Segundo Carlos Wesley, que chegou a ser um dos mais espirituais e famosos escritores de hinos evangélicos, e terceiro George White, que se tornou um comovente pregador ao ar livre naquele tempo. Como era característico em sua vida, a bordo do navio em viagem à América do Norte, observava com outros de seu grupo um programa para não desperdiçar um momento sequer durante o dia. Levantava-se às 4 da manhã e deitava-se depois das 21 horas. As primeiras 3 horas do dia eram dedicadas à oração e ao estudo das Escrituras. Depois de cumprir tudo o que estava indicado no programa do dia, o cansaço era tanto que com o balanço do navio dormiam sem perturbação deitados sobre um cobertor estendido no convés. Na Geórgia, a população inteira desejava ouvir a sua pregação. A influência de seus sermões foi tanta, que depois de 10 dias um salão de baile ficou quase inteiramente abandonado enquanto a igreja se enchia de pessoas que oravam e eram salvas. Whitefield, alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de John Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo onde lançou os alicerces que nem os homens nem os demônios podem abalar. Que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo. O seu ministério tornou-se excepcionalmente frutuoso e ele trabalhou ininterruptamente durante 54 anos com o coração abrasado pelo amor divino.
Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Este homenzinho de apenas 1,66 m de altura e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sobre as maiores provações. Quando as igrejas fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre, embora enfrentasse a apatia espiritual quase geral dos crentes. À parte de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir seus sermões. Tornou-se comum nesses cultos centenas de pecadores griarem e caírem ao chão como mortos quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos. Muitas vezes os ouvintes eram levados a sentir amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo até ficarem algumas horas como mortos. Os irmãos Carlos e João Wesley passaram a sofrer terríveis perseguições dos inimigos do Evangelho. Acabaram com o culto destruindo a mesa em que Wesley subia para pregar. O insultaram e maltrataram e a casa foi demolida sobre a cabo dos crentes em Wellsville. Destruíram as casas, roupas e móveis dos fiéis, deixando-os desabrigados expostos à neve e ao temporal. Diversas vezes, Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez foi espancado na boca e no rosto e na cabeça a ponto de ficar coberto de sangue, e a perseguição por parte da igreja decadente tornou-se sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, impostores arrogantes e fanáticos. Ao voltar para visitar a cidade onde nasceu e se criou, Wesley assistiu aos cultos da manhã e da tarde na igreja onde seu pai foi um fiel pastor durante muitos anos, mas não lhe foi concedida a oportunidade de falar. O povo estava há 18 horas em pé sobre o monumento que marcava o lugar em que enterraram seu pai ao lado da igreja. Wesley enfrentava grande oposição entre os crentes da igreja dormente. Não gostavam das suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação, e também não gostavam dele porque levou o povo a se levantar para cantar hinos às 5 da madrugada. Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas agia como pastor, exortando, confortando os crentes e visitando-os de casa em casa. Nas suas viagens, andava tanto a cavalo em dias ensolarados, sob chuvas e até mesmo em temporais de neve. Durante os 54 anos do seu ministério, andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava tantos quilômetros ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos de 1.200 livros, e a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática em grego, outra de latim e ainda outras de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular e seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-a para 30 volumes. O livro que escreveu sobre a filosofia natural teve grande aceitação entre o ministério. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da Igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outro sobre a da Inglaterra. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Ao todo, escreveu mais de 230 livros. Esse homem de físico franzino, ao completar 88 anos, fez um relato: durante mais de 86 anos não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram nem perdi o meu vigor. Com a idade de 70 anos pregou a um auditório de 30.000 pessoas ao ar livre e foi ouvido por todos. Aos 86 anos fez uma viagem à Irlanda, onde além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Atribuiu a sua saúde aos seguintes fatores. Primeiro, ao exercício constante e ar fresco. Segundo,
Ao fato de nunca mesmo doente ou com saúde em terra ou no mar haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento que não impediria de participar das vigílias na igreja. Terceiro, a habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. Quarto, ao fato de por mais de 60 anos ter o hábito de levantar-se às 4 horas da manhã. Quinto, ao costume de sempre orar às 5 da manhã durante mais de 50 anos. Sexto, ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo ou preocupações durante a vida inteira. Não nos devemos esquecer da fonte desse vigor que Wesley manifestava. Passava 2 horas diariamente em oração e muitas vezes mais. Certo crente que o conhecia intimamente assim escreveu acerca dele. Considerava a oração a coisa mais importante da vida. E eu o tenho visto sair do quarto com uma serenidade de alma visível no rosto até quase brilhar. Fez menção dos cultos e vigília que se realizavam uma vez por. Esses cultos se iniciavam às 20 horas e continuavam até depois da meia-noite ou até cair o Espírito Santo sobre eles. Sua alegria em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Wesley continuava a trabalhar com a idade de 85 anos. Seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor e Wesley sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas que corriam pela face. Seu irmão, a quem amava tanto durante tão longo tempo, havia partido e ele agora tinha de trabalhar sozinho. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior não cessaram em seus lábios louvor e adoração, pronunciando estas palavras. Sua alma saltava de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Então, levantando a mão como se fosse o sinal da vitória, e novamente repetiu: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse adeus e assim passou para a presença do Senhor. Calcula-se que 10.000 pessoas passaram em desfile diante do ataúde para ver o rosto que ainda e tinha um sorriso celestial. Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros de sua autoria, ganhou uma fortuna com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas. Em uma época de grande decadência espiritual, o tição que foi arrebatado do fogo, continua a iluminar milhões de almas no mundo inteiro.